Olá, sou Guilherme Feliciano, fui presidente da Anamatra entre 2017 e 2019 e estou aqui a convite da minha querida Luciana Conforti para fazer algumas considerações sobre o trabalho escravo contemporâneo. Este trabalho escravo que alguns hoje denominam como neo-escravidão e que na verdade tem muitos pontos de identidade com o trabalho escravo que o Brasil conheceu nas suas primeiras fases históricas, no Brasil colônia, no Brasil império, até 1888, quando efetivamente a abolição da escravatura ou da escravidão como uma instituição do direito. Acontece que sabemos hoje, pelos estudos antropológicos e sociológicos feitos, a rigor a escravidão jamais foi de fato abolida, ela apenas foi se transformando. No entanto, as populações que historicamente foram vitimadas pela escravidão seguiram sendo vítimas deste tipo de exploração nas mais diversas formulações até os dias de hoje, chegando àquilo que hoje então se denomina neoescravidão. Entre os pontos de identidade, eu diria dois fundamentalmente. Primeiro, o fato de que não são vistos ou tratados como pessoas, mas são sim percebidos como coisas, como mercadoria de comércio, para utilizar a expressão eternizada na Constituição da Organização Internacional do Trabalho e também na Declaração da Filadélfia. Um outro ponto de identidade entre esta neo-escravidão e as antigas formas de escravidão que o Brasil já conheceu está no fato de que estes trabalhadores, a rigor, não têm direitos. Estes direitos são absolutamente desconhecidos ou então absolutamente inefetivos. Isto é interessante porque hoje, quando se pensa nos próprios direitos de personalidade, se reconhece, e isto era uma expressão muito utilizada pelo grande Limonge França, que o primeiro dos direitos é o direito a ter direitos. E, no entanto, era exatamente isto que não se reconhecia a um escravo. Por outro lado, quanto aos pontos de divergência, podemos bem ressaltar o fato de que, em primeiro lugar, aqueles que hoje utilizam esta mão de obra escrava jamais reconhecem que a utilizam e sempre utilizam subterfúgios para outras caracterizações jurídicas. Vão dizer, por exemplo, que há ali um contrato de prestação de serviços ou então que há uma intermediação de mão de obra que muitas vezes no campo efetivamente acontece utilizando figuras nefastas como são os gatos e como foram por algum tempo, e aqui um grande mérito da Justiça do Trabalho por ter abolido praticamente essas práticas, mas por muito tempo a intervenção das chamadas cooperativas de trabalho, que receberam inclusive a alcunha Coopergatos, porque na verdade nada mais faziam do que intermediar mão de obra escrava. E se percebe exatamente que são apenas subterfúgios, são apenas leituras que na verdade ocultam uma situação de efetiva escravidão, quando percebemos, por exemplo, práticas como a do famoso barracão, não é? Que inclusive tem previsão típica penal no artigo 149 do Código Penal Brasileiro, por configurar o chamado truck system. Ou seja, trabalhadores que, estando isolados, isto é mais comum nas zonas rurais, precisam se alimentar e fazer as suas compras básicas em armazéns que são mantidos pelo próprio empregador. E não havendo ali, portanto, nenhuma concorrência e se tratando do que os economistas chamam de demanda inelástica, ou seja, os trabalhadores têm de efetivamente consumir o alimento, tem de consumir aqueles produtos básicos para o seu dia a dia, para a sua higiene, etc., eles acabam pagando qualquer preço, o preço que se estipular para aqueles produtos.
e acabam fazendo mais dívidas do que os salários a que em tese têm direito. Então vejam como isto se traveste como uma relação juridicamente perfeita, ou seja, estão trabalhando e têm direito a salários, mas na prática nunca recebem salários porque estão sempre devedores. Eis o Truck System, que perfaz uma das modalidades mais recorrentes do trabalho escravo contemporâneo, que é exatamente a servidão por dívidas. Sabemos também que ao ensejo da neoescravidão nós temos inúmeros contextos de tráfico de pessoas. E aqui nós também percebemos como estes subterfúgios retóricos aparecem para apenas ocultar o que de fato é uma escravidão. A situação, por exemplo, daqueles indivíduos que então são deslocados até o ponto em que prestarão serviços a partir de interpostas pessoas. Isto acontece tanto dentro do território nacional como até mesmo através das fronteiras do país, não é? No estado de São Paulo, onde pessoalmente atuo, nós temos a situação de trabalhadores latino-americanos que são traficados para o trabalho escravo em pequenas confecções, bolivianos, peruanos, paraguaios. E há inclusive a figura do coiote, que irá transportar estas pessoas ilegalmente através das fronteiras. E o coiote paga por esse serviço. Portanto, a rigor, são pessoas que estão pagando para ser traficadas. E este crédito que o coiote muitas vezes tem, quando eventualmente todo o valor não é pago de imediato por aquele que está sendo transportado, este crédito é, por assim dizer, transferido a uma subrogação subjetiva, e quem passa então a ser o titular deste crédito é o tomador de serviços, que evidentemente paga este valor ao coiote e passa então a cobrar este valor do próprio trabalhador, de tal maneira que esse trabalhador, embora tenha a sua liberdade de ir e vir em termos formais, em termos efetivos não pode exercê-la. Eis aí, mais uma vez, aquela característica, um direito que não se exerce, que não se pode exercer. Por quê? Porque antes este trabalhador teria de quitar a sua dívida. E, portanto, ele chega àquele local onde prestará os seus serviços já devedor. E no momento em que tem direito ao seu primeiro salário, ou que teria direito a este primeiro salário, ele já nada recebe porque apenas houve o abatimento naquela sua dívida original. Eis aí uma configuração clássica, clara, desta neoescravidão. O Brasil tem sido um exemplo, um case recorrente de maus exemplos no campo do trabalho escravo contemporâneo, especialmente nos últimos 3 anos, em que se verifica uma queda vertiginosa no financiamento público às atividades de combate à neoescravidão, e inclusive isto se reflete na estrutura administrativa que deveria atuar para tanto, que é exatamente a Secretaria de Fiscalização do Trabalho, ou de Inspeção do Trabalho, hoje ligada à Secretaria Especial das Relações de Trabalho e de Previdência Social do Ministério da Economia, e que exatamente tem nos seus quadros os auditores fiscais do trabalho, que há anos não são servidos por nenhum concurso público que possa aumentar o seu contingente, o que representa um grande déficit de fiscalização no país. Por outro lado, o Brasil já chegou a ser exemplo de boas políticas no combate ao trabalho escravo contemporâneo, isto quando havia uma preocupação efetiva em incluir este aspecto dentre as políticas públicas do país. Não é o que se dá atualmente, e por conta deste nosso débito histórico com o direito do indivíduo a ser livre, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte de São José da Costa Rica,
no conhecido caso da Fazenda Brasil Verde, exatamente por conta da inação das autoridades brasileiras quanto a um caso tão drástico, tão violento de redução de pessoas à condição análoga de escravo. Entre as duas fiscalizações que são objeto deste caso rumoroso da Corte de San José, nós totalizaríamos aí mais de 100 pessoas reduzidas à condição análoga de escravos, sempre na mesma fazenda, no interesse das mesmas pessoas, a partir de mecanismos muito conhecidos de coisificação da pessoa, inclusive com restrição ao direito de ir e vir mediante violência ou grave ameaça, tudo isto devidamente documentado, sem uma efetiva atuação das autoridades, nem no caráter preventivo, nem no caráter repressivo. E até mesmo depois, uma clara inação das autoridades em fazer a persecução penal de quem se apropriou do trabalho alheio de uma maneira tão cruel e tão ofensiva ao primado democrático e libertário da Constituição de 88. E por conta disso o Brasil foi condenado internacionalmente. E da mesma forma em que podemos falar de casos rumorosos internacionais, há isto no nosso dia a dia. Eu posso me lembrar, e sempre refiro, o caso que julguei quando juiz substituto na Vara do Trabalho de Guaratinguetá, em que nós tínhamos uma situação emblemática envolvendo trabalho infantil e trabalho escravo no âmbito doméstico. Uma menina à altura, isto no final da década de 60, que foi praticamente entregue a uma família após a morte violenta da sua mãe em uma rodovia aqui no estado de São Paulo, e então órfã, sem ter como declinar exatamente o endereço de quaisquer parentes próximos, ela vai então ficar aos cuidados do então Comissariado de Menores, muito antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a partir disto é entregue a uma família para ser ama seca, uma expressão que mais uma vez nos remete ao Brasil Império, ao século XIX. E como ama seca ali trabalhou por quase 30 anos, sem ter acesso à escola, sem ter salário propriamente dito, sem ter acesso a qualquer traço de cidadania. E então, 30 anos depois, ela vai à Justiça do Trabalho e declara-se como empregada. Eu reconheci este vínculo empregatício, embora a reclamada insistisse em dizer que se tratava quase que de um membro da família. No entanto, esta reclamada tinha outras duas filhas, uma advogada, outra médica, e esta, que então havia ajuizado a reclamatória, era apenas uma senhora à altura, adoecida, obesa, doente, porque o trabalho doméstico traz consequências drásticas do ponto de vista físico, especialmente em relação a crianças, e analfabeta. Tantos fatores de discriminação concentrados em uma única pessoa em função do trabalho infantil e do trabalho escravo. Temos de estar atentos para esta realidade e temos de lutar incansavelmente para que isto não se repita mais no território brasileiro. É isto que eu tinha a dizer a vocês. Muito obrigado e até a próxima.